Vida e saúde começando mais uma vez aqui na sua tela. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Vem pra cá. Hoje é segunda da mudança, por isso você tá vendo aqui a doutora Daniela Cano. Bem-vinda, doutora. Oi, Teru. Prazer imenso estar aqui de novo nessa segunda aí de mudança. Vamos juntos? Tá pesado aí de repente do final de semana, não tá se sentindo muito bem. Esse é o momento de você refletir para fazer escolhas diferentes, melhores. E na próxima segunda tá um pouco melhor. Você quer? Vamos juntos! Olha, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o hipotireoidismo, um problema que afeta a sua vida por completo. Você vai entender aqui quais são os cuidados necessários para o controle da tireoide. O que é que você pode fazer, o que é que você não deve fazer, tudo você vai saber nesse programa. Ainda hoje tem treino de equilíbrio por aqui com Tânia Santos. É para você fazer junto, então já se prepara aí. Normalmente, treino de equilíbrio, ela nem pede pra gente colocar tênis. Você pode ficar bem à vontade. O importante é participar. E ainda tem receita. Olha, doutora, tem o chazinho de frutas que a Arlete liberou a receita. Esse chá é famoso por aqui. Todo mundo que vem gravar com a gente, os especialistas, o pessoal que trabalha aqui, os colaboradores da Novo Tempo, amam essa receita. E a Arlete traz para você aí de casa. Então, aproveite. Agora, doutora, eu tenho um verso aqui hoje da nossa meditação matinal, meditação jovem de hoje, traz um texto lindo. Vou trazer só parte dele aqui e ele está lá em Colossenses 3, verso 2. Se você tem uma Bíblia e quiser grifar, e eu gosto de grifar os versos que me dão força, que me dão ânimo, que me corrigem. Esse é um desses versos, olha. Diz assim o apóstolo Paulo: mantenham o pensamento nas coisas do alto. Só parte do verso que a gente está trazendo aqui agora. E nesse momento do dia, doutora, a gente já fez tanta coisa, já mandou criança para a escola, já voltou, já lavou roupa, já fez, tem conta para pagar e algumas preocupações acabam ficando no nosso pensamento, dando aquela Angustiazinha, né, Teru? E se a gente não focar lá pro alto, a gente acaba se perdendo e ficando angustiado. Mas a gente sabe que a gente tem um Pai do céu que está cuidando de todos nós. Tá cuidando de você e Ele tá falando só uma coisa simples para você. Esquece o resto. Olha para cima, olha para mim. Pensa nas coisas maravilhosas que eu estou fazendo por você. E Ele vai te ajudar a resolver, seja lá o que é que você tem aí para resolver. Tá bom? Agora é a hora de resolver a sua saúde. Vamos para o intervalo rapidinho, em 30 segundos a gente tá junto com você para trazer dicas e novidades em saúde. Estamos de volta com o nosso Vida e Saúde. Hoje vamos falar sobre o hipotireoidismo. Doutora Daniela, a gente tem dados assustadores sobre esse problema de saúde que afeta tanta gente, mas tanta gente, só que o problema não é nem só o afetar as pessoas, o problema é elas não saberem que o problema é a tireoide. Olha só esse dado, segundo a OMS, 750 milhões de pessoas sofrem de alguma patologia da tireoide. Só que 60% dessas pessoas não sabem, ou seja, tá ali com sintomas, tá sofrendo, tá tendo prejuízo, mas não identifica a causa. É muito grave isso, né, Teru? E eu acho que é por isso que a gente está aqui no programa também, para você saber conhecer um pouco mais o seu corpo e ter o autocuidado, porque se a gente não se cuida, ninguém vai se cuidar por você, gente. Então a gente está aqui nesse programa também para educar você, para ficar alerta, né, com os sinais do seu corpo. É isso mesmo. Para você que está chegando hoje, que não conhece o Vida e Saúde, a doutora Daniela Cano está com a gente toda segunda-feira, ou ela ou o doutor Luiz Fernando, os dois são médicos do estilo de vida, e ela vem hoje falando um pouquinho para a gente sobre os cuidados que a gente precisa ter com a tireoide. Doutora, o que é o hipotireoidismo? Vamos trazer aqui o nosso telespectador assim, para o conhecimento dessa glândula. Então, essa glândula, gente, para começar, ela fica aqui um pouquinho abaixo do pomo de Adão, que o pessoal fala, sabe? Aqui no gogó, né? Que antigamente o pessoal falava. E ela é uma glândula com forma de borboleta. É aqui, ó, que ela tá vendo? Uhum. E ela é bem irrigadinha. E essa glândula, ela é muito sensível a qualquer coisa. Alteração hormonal, ela é sensível a
a xenobióticos que a gente fala, né, que são produtos químicos, poluição do ar. Então, qualquer coisa, né, problema no intestino, ela acaba inflamando e pode dar o problema, tanto como hiper ou hipo. Hiper é quando está funcionando demais e hipo é quando está funcionando de menos. Qual é a função da tireoide quando ela está funcionando bem, doutora? Então, ela ajuda, tem uma glândula aqui em cima do cérebro que chama hipófise, né, que produz o hormônio chamado TSH, que vai estimular a produção dos hormônios da tireoide. Então, a tireoide vai produzir os hormônios o T4, o T3, que geralmente o seu médico no check-up acaba pedindo, e a gente vê, então, que ela vai regular o metabolismo do coração, dos rins, do fígado e do cérebro. Então, ela mantém o metabolismo, ela mantém a homeostase, que a gente fala, né, do corpo, o equilíbrio aí da dinâmica do corpo para ele estar funcionando bem. Então, quando uma pessoa enfrenta o diagnóstico do hipotireoidismo, ela tá, como é que isso impacta a tireoide? Então, o hipotireoidismo é quando está hipofuncionante. Tudo que vocês verem hipo é porque está com pouco funcionamento, né? Vocês vão no hipermercado, é quando está com um mercado muito grande, supermercado muito grande, mas hipo é quando está menos. Então, ela está hipofuncionante, não está funcionando direito, porque os hormônios não estão sendo produzidos de maneira adequada. Muito bem. Vamos entender por que isso pode acontecer. Ou, na verdade, eu quero entender como é que isso vai impactar na nossa vida, esse baixo funcionamento. Porque se existe uma glândula aqui, Deus criou ela tem uma função muito específica e não funcionando direito, eu vou sofrer de que maneiras, doutora? Nossa, vai sofrer, o corpo inteiro vai sofrer, Teru, porque ele, como eu falei, né, ele atua principalmente nos órgãos especiais aqui, os vitais, o cérebro, o coração, o fígado, não é, os rins. E aí o corpo inteiro vai sentir, né, até o cabelo vai sentir, porque como está hipofuncionante, o metabolismo fica lá embaixo, funciona mais devagar. E aí vai ter vários problemas aí, desde queda de cabelo, pode ser alteração na menstruação, a pessoa fica com muita fadiga e às vezes acha que está com depressão e às vezes é a tireoide que não está funcionando muito bem. Agora, se a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses sintomas daqui a pouquinho, fica aqui. Se a gente tem um dado dizendo que 60% das pessoas que sofrem com a tireoide não sabem, é importante saber por que elas não sabem, como é que é feito o diagnóstico, que exames poderiam detectar o problema. Geralmente a gente pede o exame de sangue, então é sempre bom você colocar esse exame no seu check-up. Você pede para o seu médico, né, fazer o seu check-up aí anual para ver a tireoide, principalmente mulheres, porque o hipotireoidismo é muito mais comum em mulheres, principalmente perto da menopausa. Só que homens também podem ter. Homens também podem ter. E aí você vai pedir os hormônios, o T4, o T3 e o TSH, que é o hormônio da hipófise, para ver se está estimulando a produção desse hormônio. Agora, parece, então, assim, ouvindo a doutora Dani falando, e você aí de casa também, que é mulher, que de repente faz os seus exames de rotina, você com certeza já, o obstetra, né, a mulher quando vai ter filho, são pedidos esses exames e talvez a população não tenha ido ao médico para fazer um exame básico, doutora. Exatamente, as pessoas não dão muito valor às vezes, né? Esse acompanhamento ali, né, quando está tudo ok. E assim, Teru, as pessoas aí em casa, né, podem perceber também quando o pescoço está um pouquinho mais gordinho, porque quando a tireoide está hipofuncionante, não está funcionando direito, ela tende a, olha como Deus faz as coisas, né, Teru? Ela tende a ficar um pouquinho maior, que a gente chama de bócio. Então a pessoa fica com uma garganta que parece que tem uma bola assim mais mole, sabe? Parece que está inchadinho. Pescocinho mais inchado. E às vezes o olho pode ficar um pouquinho inchado, porque começa a ter uma retenção de fluido, né? Fica mais inchado e a gente tem que desconfiar. Então você pode ver, né? Quando você está olhando o seu rosto no espelho, não é só para escovar dente, é para ver também se o pescoço está ok, você tem que ficar observando, né? Assim como no câncer de mama a gente tem que ficar palpando, na tireoide também a gente tem que se olhar no espelho, não só para ver se está bonito, mas também para ver se tem alguma coisa diferente lá. Se tiver um pouquinho inchado, já vai no médico que ele vai palpar, né, vai pedir os exames de sangue e provavelmente também vai pedir o ultrassom, né? O ultrassom é aquele gelzinho que você passa aqui, que a gente pode ver também como que está a glândula tireoide. Bom, é o seguinte, você já está entendendo que precisa se cuidar além do que a gente orienta aqui. A gente vai falar sobre alimentação, vai falar sobre outros fatores que podem influenciar no funcionamento da tireoide. Mas eu quero saber se uma pessoa com hipotireoidismo que sofre muito estresse também vai ter essa função ainda mais prejudicada, doutora?
Então, como eu falei, Teru, a glândula tireoide é uma glândula muito sensível a qualquer coisa, e até alteração hormonal. Então, uma pessoa que está muito estressada, nós temos uma glândula aqui atrás, em cima do rim, a suprarrenal, que vai produzir cortisol. E aí, produzindo cortisol, isso vai afetar a tireoide. Ou vai aumentar a produção dos hormônios, ou vai prejudicar, né, a produção desses hormônios, e aí desequilibra totalmente a tireoide. Ainda mais. Então, se eu já tenho uma condição aqui e ainda não estou conseguindo controlar as questões de estresse, isso ainda vai prejudicar. Prejudica por causa desse hormônio cortisol, que vai afetar diretamente no T4 e no T3, que são esses hormônios. Eu estou conversando sobre isso porque talvez você aí de casa conviva com alguém com um problema na tireoide, ou você mesmo tenha esse problema, e está tomando seu remédio lá, mas percebe que no mês precisa regular de um jeito, no outro mês precisa regular de outro jeito, porque talvez esteja sofrendo o impacto dessas intempéries da vida. Quero saber também da doutora o seguinte: como é que a dieta pode afetar essa função da tireoide em pessoas também já com hipotireoidismo? Então, mesmo que a pessoa não esteja com hipotireoidismo, né, o mais importante, Teru, é o iodo. O iodo, porque quando, o T3, por exemplo, a gente tem 2 hormônios da tireoide, o T4 e o T3, né? E o T3 chama triiodotironina. Então, porque precisa na molécula, vai ter 3 moléculas de iodo. Então, se você não consome iodo suficiente, você não vai ter, né, a produção do hormônio suficiente. E esse iodo a gente encontra em algas marinhas e também no sal, aqui no Brasil. Né, se você consome sal marinho ou sal normal, você vê lá na embalagem, está escrito sal iodado. Então, uma colherzinha de chá que você coma de sal, não pode exagerar, né? Principalmente se você é hipertenso, mas uma colherzinha de chá já tem o iodo suficiente para o seu dia. Então, e não é só esse sal que você adiciona, né? O sal dos alimentos também. Então, o iodo é fundamental e muita gente hoje, Teru, está usando o sal rosa do Himalaia. E aquele rosa do Himalaia, que o pessoal falou que é saudável, ele não vem adicionado de iodo. E muita gente que se denomina saudável está com falta de iodo, porque não é todo mundo japonês igual eu que consome algas, né? Tá, então tem bastante alga. Só vamos esclarecer, olha, o sal rosa, ele tem suas vantagens, mas ele não vai ter o iodo, a gente tem que ter isso em mente. Exatamente, ele não está com o iodo adicionado. O governo brasileiro adiciona, é uma lei que existe, que o sal marinho e o sal comum de mesa vem com iodo adicionado para evitar esse bócio, né? O que vai ficar inchadinho, que vai dar hipotireoidismo. Tá, agora vamos entender, será que existem alguns alimentos que a gente precisa evitar ou incluir mais na dieta? A gente já viu que algas marinhas aí seria uma coisa legal. Sim. E daí tem tanta receita, a gente trouxe aqui já no Vida e Saúde algumas receitas que você pode utilizar algas marinhas sem ser no sushi. Aliás, acho que a gente nem fez sushi aqui recentemente. Mas dá para usar algas marinhas em tanta receita legal, né? Existem outros alimentos, doutora? Para dar sabor também, né? Mas a gente precisa também da castanha do Pará, por exemplo, porque a gente precisa também para a formação desses hormônios do selênio. E 1-2 castanhas do Pará por dia já tem o selênio suficiente. A gente sugere também, né, o alimento rico em ômega 3, como a linhaça, a chia, porque muitas pessoas que têm esse hipotireoidismo vêm de uma doença autoimune que a gente chama tireoidite de Hashimoto. E essa tireoidite é uma inflamação, né? Tudo que é ite, tireoidite, sinusite, é uma inflamação. E tireoidite é uma inflamação na tireoide. Então, se você está com a tireoide inflamada por essa doença autoimune, tireoidite de Hashimoto, a gente precisa desinflamar. E o ômega 3 tem na linhaça, na chia, não é? Tem no abacate também, a gente pode estar usando para diminuir essa inflamação. E será que existem alimentos que a gente deve evitar, doutora, que de repente podem atrapalhar esse funcionamento? Então, tem alguns estudos que falaram, por exemplo, que as crucíferas, as brássicas, né, que é o repolho, o brócolis, o couve, rabanete, o nabo. Nossa, a gente recebe, assim, todos os dias ligação ou WhatsApp de pacientes nossos perguntando: nossa, mas eu tenho problema na tireoide, como é que vocês falam que tem que comer brócolis e tal? Porque realmente surgiu um estudo que fala que essa família de verduras pode interferir para quem já toma o medicamento. Mas, na verdade, isso só é verdade para pessoas que têm deficiência da tireoide e deficiência do iodo juntos. E você pode consumir até 150 miligramas desses alimentos tranquilamente. Então, uma bandeja de couve vai ter 100.
gramas, não é? Uma xícara e meia vai ter 150 gramas de brócolis, então você pode comer, você não vai comer muito mais que uma bandeja. Então fica tranquilo, não fica preocupado, tá bom? E a gente toma o remédio da tireoide, geralmente, em jejum, não é? Então você não comeu nada, então não vai atrapalhar a absorção do seu nutriente. E outro mito que as pessoas ficam com muito medo também, quem tem problema na tireoide, Teru, é o pessoal que consome soja. Né? Porque que a isoflavona vai diminuir a absorção do medicamento da tireoide, mas você precisaria comer muita soja para ter esse prejuízo. Então fiquem tranquilos que numa dieta normal você não vai ter esse problema de absorção do seu medicamento. Os exageros podem atrapalhar, inclusive, quando você está achando que está abafando, consumindo um item muito saudável, mas em grande quantidade. Tem que cuidar. Doutora, vamos dar uma olhada aqui agora atrás, nessa nossa amiga aqui que está, olha, assustada com esse tanto de cabelo na mão. Foi pentear caindo, o cabelo. Né? Ela está realmente com o pescoço um pouquinho mais gordinho aqui, está com um pouquinho de aumento de peso, pouca coisa. E os olhos, a gente percebe aqui que ela está com também um certo inchaço. Alguém que está enfrentando o hipotireoidismo, certamente. Então, a pessoa, às vezes, não foi no médico, não fez o check-up, Teru, ela vai se olhar no espelho, como eu falei, ela vai perceber que está mais inchadinha em volta do olho. Sabe quando acorda com aquele olho um pouco inchado? A bochecha, também o rosto fica um pouquinho mais redondo, assim, inchadinho. Você vê que está com acúmulo de retenção de líquido mesmo. E aqui no pescoço também fica inchadinho. Ela tá... Tem até uma diferença, né, olha, com o hipotireoidismo. Exatamente. A tireoide saudável, a borboletinha tinha que estar assim, ó. No hipo, que a gente chama o bócio, olha só. Ela tá mais inflada. Porque não está produzindo hormônio, então o corpo tenta aumentar essa glândula para produzir um pouquinho mais de hormônio. Olha como que a natureza é, não é? Tudo para tentar salvar a gente e manter a gente produzindo os hormônios da tireoide. Olha, eu não sei se você faz parte do grupo dos 60% que estão com problema na tireoide e nem sabem, mas preste atenção a esses sintomas que são bem característicos de problemas na tireoide. Vem com a gente para você não confundir aí pelos seus sintomas. Doutora, esse primeiro aqui tem a ver com peso, certamente, né? Olha, dificuldade no controle do peso. A pessoa que está com a glândula tireoide que não está produzindo os hormônios, vai ter uma dificuldade, o metabolismo vai estar muito baixinho. Então, ela engorda com facilidade, ela ganha peso com facilidade e faz dieta e parece que não perde peso, né? E isso pode ser um sinais, não é que é problema na tireoide, mas você tem que investigar. Pode ser, pode ser. Vamos dar uma olhada nesse outro aqui, ó, vem comigo. Vamos dar uma olhada nesse aqui, porque tem a ver com um pelinho, um cabelo, quem sabe. Ela tá caindo o cabelo dela. Queda capilar. Porque também o pouco funcionamento, né, o cabelo ele vai surgindo conforme vai multiplicando várias células e essas células empurram, né, aquele cabelinho para sair. Então, como você está com o metabolismo baixo, não tem essa divisão das células e aí o cabelo também começa a cair, fica fraquinho. Ó, gente, outro sintoma interessante aqui que parece que não tem nada a ver com a tireoide. O aumento do colesterol vai afetar com certeza o funcionamento do coração, sobrecarga. Exatamente. Então você já tem um aumento de fluido, não é? Que você está retendo o fluido, o coração já tem que trabalhar com mais força e também começa a aumentar o colesterol, né? O LDL, que vai sobrecarregar também a função do coração, porque ele vai ter que bater com mais força para o sangue ir para frente. Vamos dar uma olhada nesse outro aqui, ó. Vem cá. Ó, você está se sentindo assim? É segunda-feira ainda, nada de bateria baixa, mas... Fraqueza. Você aí sentindo fraqueza e desânimo, sonolência. A pessoa fica fraca, parece que não tem energia, né? Igual a gente viu aqui no iconezinho, ela tá sem bateria, acorda já tá cansado. Então, esse pode ser um dos sintomas do hipotireoidismo. Outro sintoma, gente, olha aqui. Alteração na menstruação. Então, começa a ter uma alteração no fluxo menstrual, né, na quantidade e também na frequência, né, fica um pouco irregular, um mês menstrua, outro não menstrua, porque o ciclo, o metabolismo do corpo está todo alterado. E aí, inclusive, os nossos ovários acabam sentindo também e a pessoa começa a ficar, não sabe que dia que vai vir a menstruação, porque tem essa alteração do ciclo. Se a gente pensar na origem do problema, que é um local de produção hormonal,
esse sintoma fica fácil até de se relacionar, né? Porque os comandos estão alterados. O seu metabolismo, que também é regido por hormônios, vai ficar mais lento. A menstruação irregular. E olha esse aqui, ó. Vem cá. Vem, vem, vem. Tá com frio? E tá todo mundo sentindo calor ao seu redor? Pode ser hipotireoidismo. Exatamente, principalmente as mulheres, né, que são muito friorentas. A tireoide também regula a temperatura corporal. Então, nossa temperatura é de 36, 36,5 mais ou menos. Algumas pessoas 35,5. Então, quando você está com a tireoide pouco funcionante, o tempo inteiro você está com dificuldade de manter essa temperatura e você tende a sentir mais frio e tentar pegar, então, energia de fora para se aquecer. Agora, pensa o seguinte, vários desses sintomas aqui, doutora, são bastante inespecíficos. Exatamente. A gente tem aqui, por exemplo, queda de cabelo. Podia ser de uma Covid, poderia ser de um outro problema hormonal, controle de peso. A gente está vivendo um problema, uma epidemia, né? O pessoal come muita gordura e acha que é tireoide que é o problema, né? Tipo, isoladamente, esses sintomas realmente são difíceis de caracterizar para um leigo, tá? Vou falar de mim. Que são sintomas da minha tireoide. Agora, você vai no especialista e começa a relatar, o especialista vai ligar na hora. Eu, por exemplo, não tive problema com controle de peso, mas intolerância ao frio veio com tudo para mim. Meu pescoço não parece, olhando assim, ó, que eu tenho hipotireoidismo. Continuou magrinho, mas também tá controlado agora, né? Além desses sintomas, vamos tentar juntar mais uma peça desse quebra-cabeça. São sintomas mais físicos aqui, emocionais. Também vão caracterizar que a tireoide não está funcionando legal, doutora? Com certeza, porque a pessoa fica com essa fraqueza, desânimo, começa a dar uma depressão, né, alteração de humor, a pessoa fica um pouco mais irritada, fica desanimada. E muita gente pode ter depressão com problema na tireoide, ou o contrário também, tem um problema na tireoide que acaba dando uma depressão. Então, afeta a saúde mental também, o humor e até o aprendizado, a memória, a cognição. A pessoa vai perdendo a memória também porque o cérebro está mais lento. Gente, bora fazer um check-up. Mas antes, você vai dar uma corridinha lá nas redes sociais da Sou Saúde. Vai no Instagram, @SOW, Sou Saúde, que é onde a doutora Daniela, o doutor Luiz Fernando postam conteúdos que vão te ajudar também a ter uma saúde, a ter melhor saúde com a tireoide, tá bom? Vai lá também no site, ó, se você não está no Instagram, sousaude.com, e no YouTube também tem muito vídeo legal para você aproveitar. Vai lá, youtube.com/sousaude, só lembrando que sou significa semear em inglês, então é semeando saúde. Aproveita o intervalo agora para dar uma olhada lá e na volta você vai entender alguns cuidados para o controle da tireoide ficar mais, olha, positivo mesmo tomando medicamento, tá bom? Ainda hoje tem treino de equilíbrio por aqui com Tânia Santos e a receita tá por conta de um chazinho de frutas maravilhoso. Fica com a gente porque vai valer a pena essa receita. A gente volta já.